Você sabia que o São Paulo acompanha de perto os passos de Miranda, zagueiro que tem só mais um ano de contrato no futebol chinês? No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar bastidores dessa história. Preciso te falar sobre os naming rights do estádio do Corinthians. De acordo com o André Sanches, em entrevista exclusiva numa live aqui no canal do Nicola, existem conversas em andamento com um dos caras mais ricos do mundo, dono de várias empresas, vou te contar essa história daqui a pouquinho, e para fechar a crise na Série D, com direito à desistência do São Caetano. São Caetano preferiu não disputar a quarta e última divisão do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, pega essa dica esperta que eu vou passar a partir de agora. A Bet4Plus chegou ao Brasil e na Bet4Plus você acompanha tudo o que está rolando no mundo dos esportes e pode fazer a melhor escolha na hora de apostar. A Bet4Plus vive a paixão pelos esportes ao seu lado. Dê seu palpite nos vários mercados que a casa tem para oferecer. Acesse as melhores odds e tenha acesso às diversas promoções especiais com o bônus de boas-vindas e receba até R$300. O melhor de tudo, na Bet4Plus as apostas esportivas continuam disponíveis. Graças ao modelo inovador de inteligência artificial que permite simular a realidade esportiva, você pode continuar apostando nas melhores competições, acompanhando o calendário esportivo. Não procure muito porque no Brasil a Bet4Plus é pioneira nesse serviço. A Bet4Plus nasceu com alma brasileira e tem a melhor experiência para oferecer em jogos online e revolucionar a experiência do jogador brasileiro. Com a Bet4Plus, saia da zaga e venha para o ataque. Bora começar o vídeo falando sobre o São Caetano, que anunciou nessa quarta-feira a desistência de sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro. A desistência se deu por uma questão financeira. Hoje o São Caetano tem o Saul Klein, herdeiro das Casas Bahia, como principal investidor, mas ele ainda não tem colocado muito dinheiro, até porque a eleição presidencial, que garantiria um novo presidente, foi adiada por conta do coronavírus. Ainda nem há uma data marcada e ele está meio reticente em relação ao investimento, com medo do que pode acontecer. E diante desse cenário de muita dificuldade, com salários atrasados dos funcionários, com salários atrasados também dos jogadores, o São Caetano decidiu desistir de participar da competição da Série D. O investimento seria de algo na casa dos R$500 mil e o São Caetano só teria retorno desse dinheiro se conseguisse o acesso para a terceira divisão, num campeonato extremamente complicado. O grupo do São Caetano, inclusive, um grupo bem difícil, com viagens longas e com times chatos. O grupo tinha Caxias, Pelotas, São Luís, Tubarão, Marcílio Dias, Novo Horizontino e Joinville. Aí você pode estar lembrando da ajuda que a CBF anunciou recentemente para os clubes das séries B, C e D. Grana muito, mas muito pequena, algo na casa dos R$120 mil. Não cobre nem um mês da folha do Azulão. O pior é que a entidade só garante 25 passagens para cada uma das viagens que o São Caetano vai ter que fazer e a delegação certamente seria superior a 30 pessoas por jogo. Então, o São Caetano ainda teria despesas até nos jogos como visitante. Diante desse cenário, o Azulão decidiu abrir mão da vaga que tinha para disputar na Série D e agora a grande dúvida é quem será o representante paulista para essa vaga. O 15 de Piracicaba, vice-campeão da Copa Paulista, torneio que garantiu ao São Caetano a classificação para a Série D. O problema é que o 15, como vice-campeão da Copa Paulista, já teve direito a disputar a Copa do Brasil desse ano. Então talvez fosse exagerada essa permissão ao 15 de disputar no mesmo ano Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. Procurei o pessoal da Federação Paulista e eu vi que ainda não há uma decisão tomada. Nos próximos dias esse assunto deve ser resolvido. Ah, só mais uma coisa importante. Todo o planejamento do São Caetano para essa temporada havia sido montado de olho na Série D, com a perspectiva de voltar para a Série C e ter um calendário um pouco maior. Foi por isso que o São Caetano decidiu contratar, por exemplo, o Paulo Pelaipe, que foi o gerente campeão com o Flamengo na temporada passada da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O São Caetano ainda gastou uma bala para contratar o Alexandre Galo como treinador. Galo que já havia passado pela Seleção Brasileira Olímpica como técnico e também havia trabalhado em grandes clubes do futebol brasileiro. A partir de agora é natural que, ao terminar a Série A2 do Campeonato Paulista, a segunda divisão estadual, da qual o São Caetano faz parte, o Azulão tenha de diminuir consideravelmente sua folha salarial. Difícil imaginar que profissionais tão gabaritados como esses dois fiquem para a disputa da Copa Paulista, torneio bem pequeno. Quero te falar agora sobre a possibilidade de o São Paulo contratar o Miranda, não nessa janela de transferências, mas num futuro não muito distante.
E é curioso como eu descobri essa história. Numa live recente aqui no canal do Nicola, alguém me perguntou sobre a chance de Godin virar reforço do São Paulo. Zagueiro uruguaio, muita identificação entre uruguaios e são paulinos, especialmente para zagueiros, e fui levar essa pergunta por uma pessoa muito próxima ao presidente Leco, alguém muito ligado ao departamento de futebol. A pessoa garantiu que a chance é zero, que o nome do Godin nunca foi discutido. Mas, além de dar essa resposta, essa pessoa acrescentou uma informação importante. Vou até ler como ela disse. Temos zagueiros bons e não temos nesse momento grana. Mas, se um dia formos contratar um jogador desse tamanho, esse jogador vai ser o Miranda. Quando eu ouvi isso, tomei até um susto porque eu não havia ouvido falar sobre Miranda no São Paulo já há algum tempo. Cara com enorme identificação no clube, ele chegou em 2006 e ficou até 2011, quando se mudou para o Atlético de Madrid. 4 temporadas na Espanha, mais 4 temporadas na Inter de Milão, e na metade do ano passado ele se mudou para o Jiangsu Suning, time da China. O mesmo time que é dono do Jiangsu é dono da Inter de Milão. Tem contrato por lá o Miranda até julho do ano que vem, ou seja, mais um ano e um pouquinho. A partir de dezembro ele já vai ficar com a possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer clube para deixar o Jiangsu Suning a partir da metade do ano que vem de graça. Então por isso, quando eu disse lá atrás que no futuro não muito distante Miranda poderia ser reforço do São Paulo, é exatamente de olho nessa possibilidade. Hoje ele tem 35 anos de idade e salário de 5 milhões de euros por temporada. Algo completamente fora da realidade do São Paulo. O tricolor não tem condição de pagar 5 milhões de euros de salário para um zagueiro, ainda que esse zagueiro seja extremamente identificado com o São Paulo como o Miranda. Mas, a partir do momento em que esse contrato com os chineses terminar, certamente o Miranda vai entender que vai precisar reduzir sua pedida se quiser voltar ao futebol brasileiro. E o Miranda nunca escondeu o carinho que tem pelo São Paulo diante desse contato, desse namoro que está rolando, com dirigentes do São Paulo se mantendo próximos, telefonando, conversando com o Miranda. Acho que dá para dizer que para julho do ano que vem, o São Paulo pinta como favorito para repatriar o Miranda, o cara que fez muita história no tricolor. Guardei para o fim um assunto bem polêmico, os name rights da Arena do Corinthians. Na live dessa quarta-feira com o Andrés Sanches, a live mais bombada desde que eu comecei a fazer com entrevistas por aqui, o Andrés fez uma série de revelações. Falou sobre patrocínio, sobre fornecedor de material esportivo, sobre dívidas, sobre as questões envolvendo o Thiago Nunes. Inclusive foi capa dos principais portais na noite dessa quarta-feira, todo mundo repercutindo a entrevista com o Andrés Sanches, que vocês me ajudaram a fazer. Para falar a verdade, vocês fizeram, eu só mediei, porque as perguntas basicamente eram de vocês. E uma das partes mais importantes dessa live foi quando o Andrés admitiu que está conversando com um dos caras mais ricos do mundo sobre a possibilidade da venda dos name rights. O nome desse cara é Mohammed bin Shaheen Al Maktoum. Acho que é assim que se fala, espero que seja assim. Ele é primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos desde 2006. Ele é também o emir de Dubai e dono de 99,67%, quase 100% das ações da Dubai Holding, uma das principais empresas do mundo. Essa empresa domina absolutamente tudo. O que você imaginar, essa empresa acaba fazendo. Ela foi fundada em 2004, teve, por exemplo, em 2016, um faturamento de 4 bilhões e 600 milhões de dólares e tem, nesse momento, 15 mil funcionários. O André Sanches garantiu que conversa com o dono dessa empresa, o Mohammed bin Rashid. E a frase dele foi a seguinte, abre aspas, estamos conversando bastante, mas não tem nada feito. Aí eu perguntei, mas quando vocês conversaram, como é que surgiu essa história? E ele contou que o Mohammed postou uma foto com o Andrés e todo mundo a partir daí começou a falar. Perguntei quando é que essa foto foi postada e ele se referiu ao fim do ano passado. E aí eu perguntei para o Andrés o que ele foi fazer para conversar com esse cara. E aí ele respondeu, abre aspas, estive com ele para um monte de coisa. Uma delas é isso, em relação aos name rights. Então dá para dizer que há esperança dentro do Corinthians que mais cedo ou mais tarde essa questão dos name rights seja resolvida graças a um acordo com essa empresa. Em outro momento da live, também perguntei ao Andrés se em algum momento ele sentiu que poderia fechar o name rights desde que toda essa história começou, e essa história é para lá de antiga. Vou ler mais uma frase dele, abre aspas. Esteve muito perto com a Emirates em 2015. Só que tinha que estar no contrato que a imprensa, escrita e falada, tinham que dizer o nome do estádio. E eu não posso prometer isso, fecha aspas, disse o Andrés. Ele apontou um dos pontos para o não acordo em relação ao name rights, essa questão de falar o nome da empresa, falar o nome do estádio. E ele garantiu que o principal problema seria na internet
eu perguntei se essa questão envolvia a Globo. E ele admitiu que há um acordo verbal entre o Corinthians e a Globo para que a Globo fale o nome do futuro estádio do Corinthians a partir do momento em que uma empresa adquira esse nome. O grande ponto, de acordo com o Andrés, é que não dá para exigir que as pessoas na internet reproduzam o nome do estádio alvinegro. Ainda sobre a questão da Globo, ele disse o seguinte, abre aspas, temos um acordo verbal para a Globo começar a falar. Ela está entendendo que isso vai ser uma grande receita para os clubes e que vai ter de falar o nome de todo mundo, fecha aspas. Assim que acabou a live, telefonei para uma pessoa da minha confiança dentro do Corinthians para tentar obter mais alguma informação. E essa pessoa disse que a Emirates pode estar vinculada a essa conversa de dezembro do André Sanches. A Emirates é sediada em Dubai, onde o Mohammed bin Rashid é o emir. Então, acho que uma coisa está atrelada à outra. A negociação lá atrás, de 2015, como disse o Andrés, que esteve muito próxima de ser fechada, pode ser retomada e a Emirates pode ser o nome do estádio do Corinthians. Isso tudo de acordo com o Andrés, tá? Não sou eu quem estou falando, não. Se você não assistiu a live do Nicola com o André Sanches, vou deixar o link aqui, você assiste na íntegra, uma das entrevistas mais legais e mais reveladoras que a gente já fez nessas 3 semanas e pouquinho de lives, todas às 8 horas da noite. Por falar em live, nessa quinta-feira, às 8, mais um convidado especial espera a sua companhia. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E use espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, seja lá o que for. A gente se vê às 8 da noite, beleza? Até a próxima, tchau, tchau!